Prof. Edu Tavares na área e hoje a gente vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Vamos comentar o edital de oficial de justiça nos tópicos de matemática e raciocínio lógico. Aqui eu vou te contar o que mais cai, como cai e, claro, resolver algumas questõezinhas de prova para deixar você já preparado. Se você não é inscrito, chegou nesse vídeo agora, já se inscreve. Mas como assim? Você vai falar para me inscrever sem falar mais nada? Pois é. Você não quer ser aprovado? Então pensa num canal que é feito para ajudar você a ser aprovado. É esse aqui. Meu objetivo é um só, aposentar você da vida de concurseiro e de concurseira. E para esse concurso, oficial de justiça, vai ter muito conteúdo até a data da prova. Então acione as notificações, eu garanto, eu vou trazer aqui muita coisa que vai cair na sua prova, tá? E tem os vídeos que eu já gravei e com certeza vão ajudar. Eu destaco aí a correção da prova de oficial de justiça, que foi para o interior de 2023, e claro, as provas já resolvidas também de escrevente do TJ. A gente sabe que quando se trata de VUNESP, ela tem um padrãozão que costuma se repetir. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou adiantar aqui o que eu tenho para falar dessa análise, mas também vou falar mais uma coisa. Eu tenho um curso que vai ser focado para o concurso de oficial de justiça, tá? Ele vai ter a parte teórica que foi utilizada na prova de escrevente do TJ, mas é teoria, né? Teoria não muda, concorda comigo? As questões sim, as questões que estão lá já são focadas para a prova de oficial de justiça. A gente sabe que matemática e raciocínio lógico contam com 10 questões na prova, sendo 4 dessas questões dedicadas à matemática, certo? E nós vamos ter aí, nossa, que letra tá horrível, mas releva, tá? E as outras 6 questões a gente vai envolver, né? Vai envolver ali o conteúdo de raciocínio lógico. Dentro da matemática, a gente tem esses 13 tópicos. Ele começa falando de operações com números reais. Isso não é um conteúdo em si. Ele está dizendo para você o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com todos os números. Vai ter número positivo, negativo, vai ter raiz de número racional, raiz de números inteiros, raiz de 16, que vai dar 4, raiz de 25, que vai dar 5, vai ter a raiz que vai pertencer, né, os números irracionais. Aí já são as raízes que não tem número exato. A raiz de 3, a raiz de 2, pode aparecer uma questão envolvendo o π lá na área de uma circunferência. Então, esse conjunto de reais vai trazer todos os números para ir na prova. Então, a gente pode ter que trabalhar, assim, por exemplo, uma racionalização, que é aquele probleminha que acontece onde a gente tem a raiz no denominador, aí tem que racionalizar, que é um conteúdo que já tem caído na prova da VUNESP, e muita gente não se atenta, não aprende, chega na prova, acaba se enrolando. Ah, professor, mas cai muito pouco. Cai muito pouco, mas é um assunto que é interessante você dominar. Agora sim, no tópico 2, quando ele fala de MMC, MDC, né, o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, isso caiu na prova de oficial de justiça de 2023, aquela questão clássica de quando acontece, vai acontecer de novo, tinha uma super pegadinha, porque ele falava que trabalhava só os 5 dias na semana, então o divisor nesse caso é o número 5. E para isso tem aula já gravada aqui, então você pode conferir a aula de MMC do professor. E no curso eu faço dezenas de questões e vou acrescentar mais questões até a data da prova. Realmente, se cair MC e MDC e você fez o curso comigo, eu garanto que você acerta, tá? Razão e proporção é um assunto, sim, que é bastante cobrado, tá? Às vezes pode cair isso envolvendo uma equação do primeiro grau, né? Um sisteminha de equações do primeiro grau. Aqui não fica com dúvida. Ah, isso até foi bom ter tocado. Tanto aqui no YouTube, tá? Se você deixar seu comentário com alguma dúvida, pode ter certeza que eu vou tirar sua dúvida. Mas no curso eu garanto que eu mesmo, professor Eduardo Tavares, vou lá tirar sua dúvida no WhatsApp ou pela plataforma e muito rápido, tá? De um dia para o outro eu garanto que sua dúvida já vai estar sanada. Aluno meu não fica com dúvida porque eu sei. Já prestei concurso, sou concursado e sei o tamanho do peso que é ter uma dúvida e a gente não tirar essa dúvida. Desistir sem pensar. É na dúvida que a gente cresce. É aquela questão que você não sabe fazer. Quando você faz, é aí que você cresce, tá? Regra de 3 simples e composta. Em 2023 caiu uma regra de 3 composta. É um assunto frequente quando a gente está se tratando de VUNESP. Também bem abordado, já tem aula aqui no canal, inclusive. E no curso, então, nem se fala. Média aritmética simples e ponderada. Caiu ponderada na prova de oficial de justiça de 2023. É um assunto muito cobrado, tá? Os alunos tendem a achar um assunto um pouco difícil, porque envolve ali um raciocínio. Mas eu garanto, dá para deixar esse assunto muito simples. Juros simples. É um assunto que tem uma prevalência, vamos dizer assim, média, né? Cai aí em 50% das provas, não é tão comum, ainda mais quando se trata de concurso para a área de tribunais de justiça, tá? Aqui, especialmente aqui em São Paulo. Mas tem que dominar, tá? Eu digo o seguinte, o que teria que dominar com toda certeza aí? MMC, MDC, regra de 3 simples,
porcentagem, eu acabei passando a porcentagem, é um dos mais importantes. Porque se não cai como conteúdo, se ele não está ali no corpo da questão, um problema clássico de porcentagem, ele pode aparecer como uma das alternativas. Ele pode pedir a resposta em porcentagem, falando várias coisas em relação ao total de meninas, em relação aos meninos, em relação aos funcionários que não trabalham na contabilidade. Olha, ele pode pedir uma infinidade de coisas. E não dá, não é aceitável, claro. Você fazer todas as questões, fazer a questão inteira, e não conseguir acertar a resposta porque se enrolou um pouco ali com o enunciado quando ele pedia algo em relação à porcentagem. E claro, as questões de porcentagem em si, eu garanto. Aqui vai ter uma aula, inclusive, vai ter uma questão aqui que sempre cai, que eu garanto que já vai ajudar você demais na sua preparação para o concurso de oficial de justiça ou um outro concurso que você queira fazer, que seja organizado por qualquer banca. É um assunto cobrado por qualquer banca. Confia. Vamos seguir. Equações, primeiro e segundo grau, a gente trata isso o curso inteiro. E toda a questão que a gente faz geralmente de matemática para concursos, a gente acaba tendo que usar a equação do primeiro grau. A equação do segundo grau já fica um pouco menos utilizada, por assim dizer, né? Menos, não. Ela é menos utilizada, fica um pouco mais distante do que é cobrado dentro dos concursos da VUNESP, só que pode sim aparecer envolvendo, por exemplo, lá uma questão de geometria plana, especialmente quando envolve área e perímetro. Algumas vezes a resolução dessa questão a gente vai precisar cair ali para a equação do segundo grau. Mas fica tranquilo, por soma e produto, que eu garanto que você vai aprender. Você teve dificuldade em resolver questões de equação do segundo grau, porque não domina soma e produto, você vai dominar soma e produto no meu curso. Eu garanto para você. Tá? E aí a gente entra no sistema de equação do primeiro grau. Esse sim também, um assunto muito comum quando se trata de questões aí elaboradas pela VUNESP. Ela gosta muito, na própria prova de escrevente que aconteceu, né, a última prova, tinha uma questão de sistemas de equação do primeiro grau, bem clássica, que atribui valores e quantidades, ou apenas valores em quantidades diferentes, e esse assunto é muito cobrado, tem um grau médio para difícil, mas é importante dominar, porque se você acerta uma questão dessa em pouco tempo, eu garanto que você vai estar colocando seus 2 pés lá na nomeação. Vai com certeza caminhar para a próxima etapa, tá? Aí tem esses temas de medidas usuais, que a gente vai ter que dominar, porque as questões envolvem ali unidades de medida, seja volume, seja distância, seja área, a gente tem que se habituar com esse tipo de situação. E em geometria plana, é muito comum pedir isso aqui, ó, volume, área e perímetro. As questões aí da VUNESP acabam cobrando bastante questões envolvendo volume, área e perímetro, quando se fala de geometria plana. E aí coloca teorema de Pitágoras, mas eu vou provar para você que não. Não precisa esquentar a cabeça com o teorema de Pitágoras, porque a gente vai usar os triângulos especiais. Já vou até adiantar, se você quiser anotar aí, tá? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15 e 17, 9, 40 e 41, 20, 21 e 29. Não, esse cara é doido. Escuta o que eu tô falando. Se tiver um papelzinho aí, faz um triângulo retângulo, coloca aqui um ângulo de 90 graus e coloca isso aqui, ó, 3, 4, 5. Faz um outro triângulo aqui, ó, 5, 12, 13. Faz um outro triângulo aí, ó, coloca um ângulo de 90 graus, 7, 24, 25. O outro triângulo, 8, 15 e 17. Um outro triângulo, 9, 40 e 41. E por fim, mais um triângulo retângulo, 20, 21 e 29. Esse último aqui, ó, ele caiu nas últimas 2 provas da VUNESP que eu corrigi, tá? Que eu tive que fazer. Na verdade, eu faço quase todas as provas da VUNESP. Mas caiu essa questão 20, 21 e 29. E é complicado, porque se ele te der os catetos 20 e 21, você vai aplicar a hipotenusa. Pegar um cateto elevado ao quadrado, pegar outro cateto elevado ao quadrado, vai dar uma raiz, né? Vai dar um número ali. Você vai ter que tirar a raiz desse número. E esse número for 29? A gente sabe que tem que determinar o número que é elevado ao quadrado, vai dar o que está dentro da raiz. E esse número for 29? Não consegue nem fatorar, ele é um número primo, e você não consegue chegar nele tão fácil. Então, só aqui eu já dei uma dica muito importante para a geometria plana. Confia no professor, viu? Eu sei o que eu estou falando. Vamos seguir. Já na parte do raciocínio lógico, é aquele tópico enigmático. Ele coloca um monte de coisa, mas num tópico só. Ele diz o seguinte: visa avaliar a habilidade da candidato ou candidata
em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios, questões de associações. Já tem vídeo aqui no canal que vai ajudar demais. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições dos dados para estabelecer a estrutura lógica daquelas relações. Isso aqui cai como uma luva em conclusões lógicas. Ele coloca 3 afirmações, coloca uma afirmação, né, uma proposição simples, e a gente tem que deduzir, né, pela proposição simples os valores lógicos das demais proposições e chegar numa resposta. Isso cai bastante na prova da VUNESP, cai bastante mesmo. E precisa dominar muito bem todos os conectivos, todos. O e, o ou, o se, somente se, o ou, o se, então, as características, quando é que é verdadeiro, quando é falso, como é que eu nego isso. Se dominar isso, manda muito bem nesse tipo de conteúdo e, fica bem tranquilo de verdade, tá? Visa também avaliar candidatos identifica as regularidades de uma sequência numérica ou figural. O curso tem muita questão de sequência numérica, que eu considero uma das mais difíceis. Então a ideia é te fornecer ferramentas para que no dia da prova você consiga já rapidamente trabalhar ali vários padrões que a gente já trabalhou antes e tentar enxergar esse padrão surgindo. Se enxergou o padrão, acerta uma questão extraordinária, tá? A sequência de figuras já é mais simples. Tem vídeo no canal, só aqui no canal já tem vídeo tanto de numérica como de figuras. Já dá para você também avançar bastante nesse conteúdo, tá? E as questões dessa prova poderão tratar de seguintes áreas: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequência. Então aqui entra a parte de conjuntos, os diagramas lógicos, e a lógica da argumentação, tudo aquilo que envolve a lógica proposicional. O se, então, o e, o ou. Então aqui, você fala, mas é pouca coisa. Não, aqui pode cair de tudo, tá? Aí você fala, professor, pode cair verdades e mentiras? Pode. Aí esse edital permite que seja cobrado também verdades e mentiras. Beleza? Matemática e raciocínio lógico como uma oportunidade. Por que eu falo isso? Muito candidato, muita candidata, opta, faz a seguinte escolha. Eu vou lá na prova, na matemática, eu vou chutar, seja o que Deus quiser. Ele gasta o tempo, gastar o tempo que eu digo é o seguinte, ele se prepara, ele usa o tempo para se preparar nas demais disciplinas. Mas acaba não focando esse tempo também na matemática e raciocínio lógico. Vamos pensar que já está gastando o tempo, já está usando o tempo para se preparar para o concurso. Não dá para fazer um concurso nesse nível, com essa quantidade de candidatos, com essa quantidade de vagas, desprezando nenhum conteúdo. Mas você precisa ter um curso ou uma orientação que te indique para aquilo que realmente vai ser cobrado, para que você estude em cima das questões que vão cair na prova. Isso faz diferença, porque acaba otimizando o seu tempo. Tem, às vezes, acesso ao material, pode acontecer, que trata de assuntos ou apresenta questões que nem são cobradas pela VUNESP, que nunca caiu na VUNESP. Aí você fala, professor, mas pode cair. Mas é uma questão, você vai ficar ali 2 horas para tentar acertar uma questão. Quando nessas 2 horas você pode trabalhar 5 questões que podem estar na prova, percebe? Então existe realmente uma preparação focada. A gente vai fazer aquilo que a gente vai aprender, vai dominar, aquilo que a gente sabe que cai. Se aquilo cair, é um ponto garantido. Eu costumo dizer para os meus alunos, para as minhas alunas, o seguinte: se fizer o meu curso, fizer todas as aulas teóricas, todos os exercícios e revisões esporádicas não, espaçadas, na verdade, porque esporádica está errada essa palavra, né? Corrigir, hein? Revisões espaçadas. Que é o quê? É você, pelo menos a cada 7 dias, revisar um assunto que você já estudou. Então, daqui 7 dias, você entra na plataforma, vai ter lá mais uma série de 5 exercícios de associações. Você vai e faz. Então, a própria plataforma, o próprio curso vai te ajudar a manter uma revisão espaçada. Então, você faz essa revisão espaçada, o aluno que faz o curso chega lá e acerta no mínimo 6 questões dessas 10 questões da prova, sem dificuldade, podendo chegar a 8, podendo chegar a 10 e gabaritar a prova. Tenho alunas que já gabaritaram as provas de raciocínio lógico e matemática nos concursos que eu preparei. Raciocínio lógico, eu garanto que dá para acertar todas. Matemática, às vezes, vem uma questão que envolve um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de visão, e acaba errando aquela questão. Mas é uma questão, no máximo, vai ser muito difícil nessa prova. Beleza? Então, a minha ideia é fazer o quê? É te dar a compreensão, te dar o raciocínio, fazer um curso imersivo, tá? Que eu jogue você dentro da matemática, jogue você dentro do raciocínio lógico e juntos a gente cresça. Se a gente dominar, né, tiver o raciocínio e a compreensão, chega na prova a gente executa. Eu garanto. Tranquilo, tá? E vai ser um curso bem prazeroso, você vai gostar, com certeza.
É... Vamos aqui dar uma olhadinha naquilo que eu vou deixar meio que destacado aqui. Seria um roteiro para você estudar. Se você está vindo aqui, vai trabalhar só com material da internet, foca nesses conteúdos aqui, tá? Na matemática, MC, MDC, média aritmética, porcentagem, sistemas de equações do primeiro grau, regra de 3 e razão e proporção. Isso domina de verdade a prova, né, da VUNESP. Então, 60% da prova vai estar envolvendo esses conteúdos aqui. Então, pessoal, vão ser 4 questões de matemática. 2 a 3 questões vão sair desses tópicos aqui, tá? No raciocínio lógico, vai ter uma questão de sequências, isso é certeza. A gente vai ter uma questão de sequência numérica ou de figuras. A gente vai ter uma questão envolvendo negação de algum conectivo. A gente vai ter uma questão com equivalência, tá? Do se então ou do ou, né? Nós temos as equivalências tanto usando se então ou usando o ou. Precisa dominar muito bem, não dá para perder essa questão. Se dedicar, eu garanto. 30 segundos você acerta a questão, 1 minuto você revisa e garante o ponto. Certeza. Conclusões lógicas é muito cobrado pela VUNESP. E finalizando aí, questões de conjunto, pode ser envolvendo números, como pode ser aquele todo filósofo, é matemático, esse tipo de questão de pertinência. Então, é importante, sim, dominar esses pontos. Eu garanto que aí, com esse panorama aqui, então, se você veio aqui, assistir esse vídeo, fala, eu tenho pouco tempo, eu preciso focar em alguns tópicos para conseguir chegar na prova e fazer ali umas questões de matemática, umas questões de raciocínio lógico. Dessas 10, eu garanto, 6 são esses tópicos aqui. Todos esses assuntos tem aula aqui no canal, beleza? E aí, já vamos brincar um pouquinho com umas questões? Tá? Então eu vou mostrar um pouco aqui da minha didática, um pouco do método que eu ensino. Claro que não dá para trabalhar todo o conteúdo, então aqui vai ser mais para você conhecer, me conhecer e ver se vale a pena ficar um tempo aqui comigo, vendo as minhas aulas e até mesmo adquirir meu curso. Lembrando que o curso ele vai estar o link fixado aqui na descrição e também vai estar fixado no comentário, né? Vai estar dentro do comentário fixado aqui. Beleza? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, 3 descontos sucessivos de 10%, seguidos de um acréscimo de 30%, corresponde a um desconto de... É muito clássico esse tipo de questão, não é nem na banca VUNESP, é em qualquer banca. E muito aluno pensa, bom, eu tive 3 descontos, então eu tive um desconto de 30%. Eu dei um acréscimo de 30%, então é 0%. Já se lasca. Por quê? Eu tenho que entender o seguinte, que eu vou dar um desconto de 10%, depois eu vou dar um desconto de 10%, depois eu vou dar um desconto de 10%, e no fim eu vou dar um aumento de 30%. Então vai ser desconto em cima do valor novo. E para esse tipo de questão, você percebe, ele não deu valor nenhum. Tem muita gente que vai criar um X, eu não recomendo. Uma dica que eu dou em todo curso, em toda aula, não deu valor, o valor que eu digo é, deu algum valor relacionado à grandeza? Está falando que é um valor, não sei que valor é esse. Mas como ele não deu esse valor, a gente vai criar um valor. E esse valor ele precisa sempre ser um valor útil. Trabalho muito essa ideia aqui de valor útil. Na porcentagem, o valor útil que você vai usar é o 100. Confia que vai dar super certo. Então, esse valor inicial vai ser de R$100. Ele vai dar um desconto de 10%. 10% em cima de R$100 são R$10, certo? Então, esse produto vai passar a custar R$90. Agora, ele vai ter um desconto de 10% em cima de R$90, o que vai dar para mim R$9. E eu passo a ter, então, R$81. E agora ele vai dar um desconto de 10% em cima de R$81. O que vai dar para a gente 8,1. E aí a gente vai vir aqui no rascunho, a gente não se enrolar e até lembrar como faz uma subtração. Não tem nenhum, não tem zero, não tem vírgula. Lá no final escondidinha. Então você escondidinha. Você coloca 0, e agora você subtrai o 8,1, tá? Lembrando que você vai alinhar as vírgulas. Então, naquele número que não tem vírgula, ele está no final. Alinhei as vírgulas, eu vou efetuar a subtração. Não dá impressa do lado, aqui fica 0, aqui fica 10, 10 tira 1 fica 9. Aqui não dá impressa, aqui fica 7, aqui fica 10, 10 tira 8 fica 2. Desce, vai ficar 72,9, porque as linhas ficam todas alinhadas, as vírgulas ficam todas alinhadas. Então, no final de tudo, eu vou ter 72,9 reais, depois dos 3 descontos. Esse é o valor que eu vou ter no final. Agora, ele vai dar um acréscimo de 30% em cima desse valor de 72,9. E aí, você pode trabalhar como? Dentro da própria regra de 3, sem problema nenhum. Você vai fazer o quê? 72,9 está para 100%. Vou colocar aqui porcentagem
e dinheiro, tranquilo para fazer dessa forma. E aqui eu vou jogar então 30% e vou pôr um x aqui. Como é diretamente proporcional, a gente multiplica em cruz, vai dar 100x é igual a 72,9 vezes 30. Logo, x é igual a 72,9 vezes 30 dividido por 100. Aquele 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E agora? Eu não multiplico. Já vou mostrar para você o que eu costumo fazer aqui. Ó. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu vou pegar este zero, e quando multiplica por 10, joga a vírgula para a direita. Então, eu vou tirar esse zero e vou tirar essa vírgula daqui. Agora sim, eu vou efetuar essa conta. É 729 vezes 3. Vamos lá, professor. 3 vezes 9 vão dar 27, vão 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. 3 vezes 7 vai dar 21. E esse 100 que está embaixo são duas casas no número de cima. Sempre você olha para o número de zeros que você tem embaixo. O número de zeros é igual ao número de casas. Então, se fosse 1000, você ia contar e colocar 3 casas. Sempre da direita para a esquerda. Então, eu conto duas casas da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Eu vou ter 21,87 de aumento. Então, esse valor aqui vai passar a ser, vamos somar aqui, ó, 21,87. De novo, mais uma continha com vírgula. É vírgula embaixo de vírgula. Se não tem nada aqui, tem o zero. Como é soma, a gente não vai esquentar muito a cabeça, é só somar mesmo. Vai ficar 0 com 7, 7. 9 com 8 vai dar 17, sobe 1. 2 mais 1, 3 com 1, 4. 7 com 2 vai dar 9. 94,77. Esse é o valor final depois de todas essas etapas, de 3 descontos de 10% sucessivos e um aumento de 30%. Ele quer saber qual foi o desconto no final. Eu vou pegar então o 100% e vou subtrair 94,77. De novo, a vírgula escondida depois tem zero. Vamos subtrair, aqui vai emprestar, fica 0, fica 9, fica 9, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 tira 7 fica 3, 9 tira 7 fica 2, 9 tira 4 fica 5, 9 tira 9 fica 0. O desconto, no fim de tudo, né, desse valor até chegar nesse valor de 94,77 foi de R$ 5,23. Como a gente amarrou para 100 reais 100%, o que eu tenho de desconto em dinheiro também é a mesma quantidade em porcentagem. Então eu posso afirmar, por isso que é bom criar um valor útil e esse valor é 100. Sempre o que eu obtiver de valor corresponde direto no valor da porcentagem. Então eu tive um desconto de 5,23, letra A. Professor, eu podia ficar fazendo 0,9, 0,9, 0,9 de x, depois fazer 1,3 em cima? Pode. Só que eu não recomendo. Eu recomendo que use um valor na porcentagem, crie o valor de 100, faça as operações, que não são difíceis, é tirar 10% em cima de cada um dos valores que você tem, e depois dar um aumento de 30% em cima do último valor. Aqui na regra de 3, você faz isso tranquilo. Podia até, inclusive, colocar 130 aqui, que já sairia no 94,77, tá? Então, é um pouco do que eu vou ensinar durante o curso. Aí isso realmente fica mais focado no curso, porque eu preciso ter mais tempo. Mas no curso eu entrego todas as ferramentas, que é para você fazer essa questão já com ela visual. Já tendo o visual no início, o meio vai chegar tranquilo no final dela. É aquilo que eu digo. É para bater o olho, no enunciado. Já consegue ter noção do que envolve aquele conteúdo e já sabe como começa e como desenvolve a metade dela. Vai chegar na resposta tranquilo. Garanto para você. E o mais importante, né? Suporte para sua dúvida. Vamos seguir. Questão número 2 é uma questão aí que trabalha gráfico, um conteúdo que realmente aparece, né? Análise de tabelas e gráficos. Diz o seguinte: o gráfico apresenta informações sobre as quantidades de candidatos aprovados e não aprovados em um curso de certificação profissional de 2020 até 2023. Após calculada a média aritmética simples das quantidades anuais dos candidatos aprovados, então ele está falando aqui de média dos aprovados, no período de 2020 a 2023, a escola que oferece o referido curso fez uma projeção para o número de aprovados ao final de 2024, de maneira que, ao calcular a média para o novo período, obtenha-se um valor 20% maior do que a média para o período de 2020 a 2023. Lembrando, é a média dos aprovados. Logo, a projeção para o número de candidatos aprovados ao final de 2024 é de... Que questão maravilhosa. Vamos lá, a gente vai determinar
qual o número de aprovados para a gente poder calcular a média dos aprovados. O que é a média? Eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Como eu estou falando de aprovados, eu preciso determinar quantos foram aprovados em cada um dos anos. Então vamos olhar para 2020, não tem muita dificuldade. Ele está dizendo que ele tem uma quantidade de 12 candidatos e a barra cinza são os aprovados. A barra cinza vai do 2 até o 12. Então aqui eu tenho 10 aprovados, certo? Aqui já ficou um pouco meio confuso. Você fala, professor, mas quem é esse valor aí que está na barra preta ou barra cinza? Não tem nenhum valor relacionado a ele aqui, ó, tá? Você pode falar, poxa, é verdade. Mas o que acontece? Como a gente está falando de seres humanos, e no intervalo de 0 a 2, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter números inteiros. Eu não posso ter meio candidato aprovado, não posso só aprovar metade dele. A prova da barriga para cima, da barriga para baixo, as pernas eles estão reprovadas. Não pode. Então eu tenho que inferir o seguinte, que a relação que eu tenho de 0 para 2 é necessariamente um número inteiro. Essa questão não é, isso aqui não cabe nenhum tipo de recurso. E se colocar um recurso, vai ser invalidada a questão. Como ele está dando só de 0 a 2, e o número que está ali está para baixo do 2, tem que ser um número inteiro. O único número inteiro entre 0 e 2 é o número 1. Fechou? Então eu tenho aqui 1 que vai até o 10. Então aqui eu tenho 9 candidatos aprovados. Beleza? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. De novo, ele está usando aqui o cinza, começando no 1 e chegando até o intervalo entre 10 e 12. Entre 10 e 12, o número que eu vou ter é o 11. É o número inteiro possível. Então eu vou ter de 1 a 11. São 10 candidatos aprovados. É a diferença, tá? Então se eu tenho, começa no 1 e termina no 11, esse intervalo é o de aprovados. 10 aprovados. Tranquilo até aqui? Aqui, ó, começa no 2 e vai até esse intervalo que a gente sabe que tem que ser o 13, que está entre 12 e 14, é o único número inteiro. Então, de 2 até 13, eu vou ter aqui, então, 11 aprovados, sempre fazendo a diferença. Vou puxar esse 13 daqui, né? Vou puxar o 13 aqui para ser o intervalo dele. Beleza? Então, superada essa primeira análise do gráfico, a gente já tem o número de aprovados. Eu quero a média desse pessoal aqui. Então, a gente vai somar 10 mais 9, mais 10, mais 11, e a média, você soma todo mundo e divide pela quantidade de valores somados. Então, somei 4 valores. Vamos lá, 9 com 11 vai dar 20, com 10, 30, com 10, 40. Pô, número agradável de trabalhar. A gente está com 40 sobre 4. A média dos alunos aprovados é 10. Esses 4 anos, a média dos alunos aprovados foi igual a 10. Só que a questão propôs para a gente, ele quer que essa média para 2024 ela aumente em 20%. Lembra o que o professor falou? Às vezes a questão não pode ser totalmente de porcentagem, mas pode envolver noções de porcentagem. E agora eu preciso calcular 20% de 10. Aí tranquilo, né, professor? 20% de 10. Se eu falar 20%, né, porcentagem sempre é uma divisão por 100. 20% D na matemática é vezes. 10, cancela 0 com 0, cancela 0 com 0, dá 2. Pô, professor, você fez essa conta? Eu fiz. É para a gente já pegar a noção do que é a porcentagem de que é o D, né? Para que serve o D? O que faz o D, o do, o das, o dos na matemática? É conta de vezes. Só ganhamos com essa conversa aqui. Então, ela quer aumentar em 2 e quer passar a ter um número de 12. Número esse que tem que ser a média. Então, a nova média, somando todos os anos, vai ter que dar igual a 12. Mas como a gente vai fazer isso? Tranquilo? Agora a minha média vai ser o ano de 2020 a 2023. São os 4 anos que a gente já calculou. A gente sabe que é 40. Aí eu vou ter que colocar um valor aqui para somar, que vai ser o ano de 2024. Você sabe que valor é esse? Nem eu. Então a gente vai usar quem? É isso mesmo, a gente vai usar o X. Se eu jogar um X aqui, eu estou indo para o cálculo da média. Então, 40 são os 4 valores, né, de 2020 a 2023, mais o X, que é o valor de 2024. Então, eu tenho 5 valores que eu quero calcular. Eu vou dividir isso por 5. Isso é a média. E essa média a gente quer que seja igual a 12. Aí, acabou. Esse 5 que está dividindo, você passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, a gente vai ter 40 mais X igual, se você já acompanha o professor aqui, eu já disse, 5 vezes 12 chove em prova, é o 60. Então, se você está vendo essa aula pela primeira vez, grave. 60 sempre é igual a 5 vezes 12. Para quê? Para você ver o 5 e o 12 aqui, você já vinha colocar o 60.
corre no seu sangue esse número. O 40 passa para o outro lado, subtraindo. X é igual a 60 menos 40, vai dar 20. Você achou 20? É isso que ele quer, o número de candidatos aprovados no final de 2024? É isso mesmo. Então pode ir lá marcar a letra D, e se acertou uma questão de média aritmética simples, que envolveu 2 cálculos e uma análise de gráficos. É tudo que a VUNESP quer de você, filho. É tudo que ela quer de você, minha filha. Você vai mandar bem demais essa prova. Garanto para você. Só de ver essas aulinhas aqui, você já está, ó, melhor que muita gente que não se inscreveu e não curtiu esse vídeo. Garanto. Questão número 3. Olha essa questão. Essa questão está aqui e já, ó, eu fico empolgado, porque pegar uma questão que tem grande chance de cair numa prova e entregar para você, isso não tem preço. Vamos lá. Uma empresa vende determinado produto em 3 tipos de embalagens, 4, 6 ou de 8 unidades. Atualmente, a empresa tem 1.251 unidades desse produto para embalar. Seja N o menor número natural. Olha o que está falando aqui, ó. Menor número natural, tal que, acrescentando-se N unidades do produto às 1.251 unidades já disponíveis, então, vamos parar um pouco aqui. Eu quero criar um número N que vai vir da onde? Do 1.251 mais um número que eu não conheço. Vou ter que somar uma quantidade que eu não conheço. Pegou? Então, eu já tenho 1.251, eu vou querer somar um valor nesse cara. Seja possível escolher qualquer um dos 3 tipos de embalagem e, usando apenas os tipos de embalagem escolhida, ou de 4, 6 e 8 unidades, distribuir a nova quantidade de acordo com a capacidade da embalagem, sem sobrar produto. Isso é uma questão de MMC. Nossa, professor, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Pois é, mas é esse o desafio da banca. É tentar fazer você já domina um conhecimento, um conteúdo como é MMC, amplamente resolvido em vários canais, em vários cursinhos, por vários professores, e tentar complicar sua vida. Mas eu estou aqui e eu vou te ajudar a escapar dessa questão. Então, por que eu estou falando que é MMC? Porque eu quero pegar um número que é o menor possível e quero separar, dividir em 3, né, de 2 ou mais números. Eu quero pegar um número e dividir por 4, dividir por 6 e dividir por 8, sem sobrar nada. Então eu quero um número que seja múltiplo desses 3, certo? E o múltiplo menor possível, MMC. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, estabelecer o MMC desses divisores, dessas embalagens aqui que eu quero dividir. Então eu vou colocar o MMC, a gente sabe que é colocar o 4, o 6 e o 8. Claro que se você já é fera em MMC, já viu que é o 24, mas se você não conhece, é assim que faz, tá? Presta atenção. Coloca os 3 números e fatora, divide sempre que der. Então, por 2, aqui fica 2, aqui fica 3, aqui fica 4. Você vai de novo por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Você vai de novo por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar 1. E agora, isso mesmo, você vai por 3, aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 1. É só multiplicar. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. O que significa? O 24, ele é o menor número, tá? Que é divisível por 4, por 6 e por 8. Mas você fala, professor, essa resposta não está aqui. Não está por quê? Porque eu quero que seja um número que seja divisível por 4, por 6 e por 8. Então eu sei que o 24 é. Só que ele é um número que vai estar aqui, ó, entre esses 1.251 mais esse N que eu vou acrescentar, tá? Vou acrescentar um valor a esse N. Então, eu quero chegar nesse cara. Eu sei que foge um pouco do conteúdo que a gente está acostumado. Mas olha só, eu quero achar um número. Quando eu dividir por 4, por 6 e por 8, não deixe resto nenhum. Esse cara é o 24, mas ele é o 48. Ele é todo número que eu somar 24. Mas para resolver essa questão, a gente vai voltar para o seguinte conteúdo, ó. A gente vai pegar o 1.251 e a gente vai dividir por 24. Por quê? A gente está com o 24 aqui, certo? O 24, se eu pegar e multiplicar ele por 3, vamos por 3 aqui, ó, ele vira 72. O 72, ele é divisível por 4. O 72, ele é divisível por 6. O 72, ele é divisível por 8. E o 72, ele é divisível por 24.
Por quê, professor? Porque ele veio do produto de 24 vezes 3. Um múltiplo é todo número que vem de uma multiplicação de dois números. Então, se eu peguei o 24 e fiz vezes 3 e cheguei em 72, o 72 é divisível por 3 e o 72 é divisível por 24. Só que o 24 é divisível por 4, por 6 e por 8. Então, junta todo mundo. Percebeu? Então, quando eu pegar o 1251 e dividir por 24, eu vou descobrir se ele é ou não divisível por 24. Então, vem comigo aqui. Ó. Eu vou pegar o 125 para dividir por 24. Vai dar 2 vezes. Vai dar 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Com 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vou subtrair, aqui vai ficar 5, vou descer 1, dá para continuar essa divisão tranquilo. 51 dividido por 24 vai dar 2. 2 vezes 24 vai dar 48. 51 menos 48 vai dar 3. Eu vou fazer uma pergunta. 1251 é um número divisível por 24? Ele é múltiplo de 24? Você vai falar não. Se você está na dúvida, é o seguinte. Para ele ser múltiplo, o resto tem que ser 0. Deu o resto 0? Não. Então, 1251 não é um múltiplo de 24. Ele não é divisível por 24. E como 24 é divisível por 4, por 6 e por 8, o 1251 não vai ser divisível nem por 4, nem por 6 e nem por 8. Aí está com um dilema. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 1251 balas que eu vou distribuir para 24 crianças. Cada criança ia receber 52 balas. Isso aqui é um princípio da divisão, certo? Eu estou dividindo 1251 para 24, eu vou distribuir 52 balas para cada um, mas o que vai acontecer no final, depois que eu fizer toda essa distribuição? Vão sobrar 3 balas na mesa. Então a gente tem duas situações. Ou eu pego essas 3 balas e jogo fora, tiro daqui, subtraio. Então o que eu estou falando? Se eu pegar o 1251 e tirar 3, dando 1248, quando eu pegar o 1248 e dividir por 24, o resto vai ser 0. Por quê? Porque eu tirei essas 3 balas que estavam faltando. Faltam não. Estavam sobrando. Percebeu? Se eu tirar essas 3 balas lá do número lá de cima, aí vai dar resto 0. Só que a questão falou o quê? Que ela quer que a gente acrescente. Então essa possibilidade da gente tirar, acabou. Não tem como tirar. Eu tenho que acrescentar. Mas veja comigo, sobrou 3 balas aqui. Eu tenho 24 crianças que eu quero distribuir essas balas. Se eu colocar mais 21 balas aqui, coloco mais 21 balas. Quantas balas eu vou ter na mesa agora? 24. Então, se eu tiver 24, eu consigo dar uma bala para cada criança. Então, é exatamente essa a resposta da sua questão. Você vai somar aqui o que falta para chegar no divisor, seja qualquer número. Então, você vai acrescentar o que falta para dar quem está lá no divisor. Quando eu acrescentar o que falta para dar o divisor, eu chego no valor. Mas é esse 21 no 1251. Então, se eu pegar 1251 e somar 21 e chegar em 1272, eu garanto para você, pode pegar a calculadora aí e dividir 1272 por 24. O resto vai dar 0. Vai dar uma conta sem vírgula. Na calculadora você não vai ver o resto. Mas como é que você vai saber que não deu o resto, que não tem resto? Vai dar um número exato, vai dar um número sem vírgula. Se você pegar esse mesmo 1272, dividir por 4, por 6 e por 8, vai dar número sem vírgula. É um número inteiro. Só que o que ele quer? Ele quer saber justamente isso. O que eu preciso acrescentar para que esse 1251 passe a ser divisível por 4, por 6 e por 8. E a resposta já apareceu aqui mesmo. Nem precisava ter determinado o 1272. Era só enxergar que é isso aqui que eu quero acrescentar. Se eu acrescentar 21, eu chego na resposta. E aonde está o 21? Entre 19 e 23. Aí sim, letra B. Essa não é, essa não é, essa não é e essa não é. Essa questão, eu digo para você que eu selecionei de coração, porque eu acho sim que pode estar na prova de oficial de justiça. Se você gostou, só eu acho, ó, vamos combinar? Só essa questão já vale uma curtida? Pelo menos uma curtida, né não? Se você gostou da explicação do professor, curte aí. É uma questãozinha um pouco mais difícil. Eu vou trabalhar bem lá no curso. Bom, então vale a pena conferir. Se não gostar, você devolve. Tem 7 dias para devolver. Vamos fazer a questão número 4. Agora sim, vamos explorar 3 questõezinhas de raciocínio lógico. Beleza? Então vamos lá. Considere a proposição composta condicional a seguir.
Se o dia está quente e a umidade não é baixa, então não estamos no inverno. Uma proposição que seja, opa, ele quer equivalente. Não erra. Meu aluno, minha aluna, não erra. É a prova de erro. Meu aluno fica à prova de erro em questões de equivalência. Nós temos duas regras para equivalência. E eu vou ensinar você a primeira regra, a regra número 1. A primeira que você vai lembrar no dia da prova. Você vai lembrar já hoje, você já vai deixar anotado hoje. Toda a questão de equivalência, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a proposição que está no final, tá? Colocar um C aqui e levar essa proposição que está no final para o começo, negando ela. Quando eu tenho um não, para negar é só tirar o não. Então fica C, estamos no inverno. E nesse momento, eu já vou até pedir para você parar na sua prova, você pode parar e cortar qualquer questão que não esteja desse jeito. Aqui tá vendo, ó, se não estamos no inverno, essa tá errada. Tem que estar desse jeito aqui, ó, se estamos no inverno. Essa aqui, ó, tá estamos no inverno, aqui tá estamos no inverno. Pode ser uma dessas duas aqui. Vamos olhar para as duas que não tem o C. Estamos no inverno e nunca usa o conectivo e. Se eu não estiver usando o C, então, eu vou estar usando o conectivo ou. Isso aqui também você já pode eliminar essas duas aqui, ó. Então você já sabe o seguinte, a equivalência, tá? A equivalência. O que a gente vai ter quando a gente fala de equivalência? A gente vai para o inverte negando. Sempre. Você vai lá, inverte negando, mantendo o C, então. Se a sua resposta não for inverter negando, mantendo o C, então, ela vai usar isso aqui, ó, o Neymar barra Neuma. E o que significa isso? Nega a primeira, troca por ou e mantém a segunda. Aqui já é uma aula, confia. Por que você for Neymar, professor? Porque o Neymar ele tem uma vantagem, ele mostra pra gente quem é o conectivo ou no símbolo, tá? Por isso eu gosto do Neymar. Esse símbolo aqui é o símbolo do ou. O neuma já entrega direto o conectivo que você vai usar. Ne, de nega a primeira, ou tira o centão, coloca o ou no lugar, ma, mantém a segunda. Então você descobriu o seguinte, quando eu peço equivalência, que conectivo eu tenho que ter nas alternativas? Um conectivo usando, ou está usando o centão, ou está usando o ou. Filho, não tem como estar usando o e aqui, ó. E aqui ele está com o próprio centão, mas ele falou, não, desculpa. Já tiramos, né? Esse e aqui, ó, eu viajei. E esse e aqui, ó, a gente já tirou, não pode estar usando o e. Não pode. Não pode. Beleza, então já pegamos que tem que estar com estamos no inverno. Vou inverter as proposições negando. Agora eu vou negar essa proposição aqui, que é o dia está quente e a umidade não é baixa. Olha que bonito. Como é que a gente nega o e? Uma dica importante, tá? O e, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar pelo ou e vai negar tudo. Então, lá no final, vai ter que estar assim, ó. O dia não está quente. Você já vai dar uma olhadinha. O dia não está quente. Opa, tá certinho. Ou, aqui também dá certo. Trocou pelo ou. A umidade não é baixa. Lembra que eu acabei de falar? Quando não tem o não, você tira o não. A umidade é baixa. A umidade é baixa. Ô, show, professor. É assim mesmo. Pode ver que aqui embaixo ele está assim, ó. Se estamos no inverno ou a umidade é baixa, não, ele não pode fazer isso. Ele não pode mexer com as proposições. Só de saber isso, você já chegava a C. Por quê? Porque, de fato, eu tenho que pegar a primeira, a última, inverter negando. Então, pega a última, leva para o começo, negando. Então, tinha que estar sozinho aqui, estamos no inverno. Sozinho. E a que está no começo, que é o dia está quente e a umidade não é baixa, tem que ir lá para o final, negando essa proposição. Aí está com E, troca por O, nega tudo. Eu garanto, você vai acertar isso. É a prova de erro. Confia no professor. Não erra. Você é meu aluno? Você é minha aluna? Você não erra isso aqui. Vamos para a questão número 5. Essa questão número 5, aqui, eu já vou chamar a sua atenção, porque eu vou ensinar, eu ensino na minha aula de sequência numérica. Se você quiser pausar para tentar fazer sozinho, pode fazer isso aí. Pois ver se a minha aula vai ser, minha explicação vai ser convincente. Quando eu ensino sequências numéricas, eu ensino várias regras.
você tem que tentar buscar uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Isso já ensino de cara. A quarta regra, o que eu peço para você, tenta somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu dou umas dicas de como a gente consegue ver se está somando, subtraindo, multiplicando e dividindo. Mas a terceira, desculpa, eu falei quarta, né? Mas a terceira regra é o seguinte, busca quadrados perfeitos. Isso cai em muitas provas de sequência numérica. Muitas. E o que são quadrados perfeitos, professor? São aqueles números que a gente conhece que é conhecido, né? Que a gente leva ao quadrado e sai fácil. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4, 2 vezes 2. 3 ao quadrado, 16 vai dar 9. 4 ao quadrado, 16. Agora vamos olhar para a sequência. Aqui eu tenho 1, que pode ser 1 ao quadrado. Aqui eu tenho 4. Opa, aqui já ficou mais claro, hein? Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 1 ao quadrado. Aqui é 3 ao quadrado. Aqui é 4 ao quadrado. Aqui é 5 ao quadrado. Aqui é 6 ao quadrado. Se você já enxergou isso, você já entendeu o padrão de formação. Por quê? Quando eu tive o 4 ao quadrado, foi 4 vezes 4, 3, 2, 1. Quando eu tive o 25, que é 5 ao quadrado, ficou 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente já entendeu o que acontece. E eu vou separar isso aqui, ó, desse jeitinho, que você não erra na prova. A primeira sequência é 1 ao quadrado, é 1 e 1. Aqui eu peço sempre quando eu perceber que é um padrão que ele acrescenta alguma coisa, faz na linha de baixo, porque vai ficar muito mais claro para você visualizar tudo. Começou num 4, né? O 4 é 2 ao quadrado, ficou então depois o 2 e o 1. Depois foi para o 9, que é 3 ao quadrado, que ficou 3, 2 e 1. Você fala, não, professor, você já se empolgou e nem leu o enunciado? É verdade, eu me empolguei. Mas vamos ler o enunciado então, porque a gente precisa saber o que tem que fazer, né? Não é só identificar isso aí. Nessa sequência, alguns números aparecem várias vezes. O número 8, por exemplo, aparece 2 vezes. A soma dessas duas aparições é igual a 16. Ou seja, o 8 apareceu 2 vezes. Se eu somar o 8 com 8, vai dar 16. A diferença entre a soma de todos os números 4 que apareceram na sequência e a soma de todos os números 3 que apareceram na sequência é. Então agora a gente vai continuar para ver quantas vezes o 4 apareceu e quantas vezes o 3 apareceu. A gente está no 9, né? Agora a gente vai para o 16, porque aqui, ó, eu estou buscando os quadrados perfeitos. Então aqui no caso eu vou ter, ele quer chegar até o final da sequência, né? Até o 100. Então aqui eu vou ter o 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado. Dá até para você escrever para você não se perder mais. Então aqui é 16. Ele é o 4, né? Então já está o 4 aqui para dizer quem vem depois dele. Então é 4, 3, 2, 1. O 5 ao quadrado é 25. Depois vai ser quem? O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Aqui vai dar 6 ao quadrado. Aqui você já pode até dar uma ganhada de tempo. E como ele quer saber só os 4 e o 3, você poderia fazer o quê? Aqui aparece mais um 4 e um 3. Você poderia ignorar quem vem antes, colocar o 4 e o 3 e ignorar quem vem depois. Ou você pode escrever todo mundo, não tem problema. Como está falando de prova, a gente precisa ganhar um tempo, a gente pode fazer isso. Aqui a gente vai ter o 49. Aqui vai ter mais dentro dele um 4 e um 3. Aqui a gente vai ter o 64, que vai começar no 8, no 7, no 6. Escreve todo mundo, coloca mais um 4 e um 3. Aqui a gente vai ter o 9 ao quadrado. Então aqui a gente vai ter o 81. Aí aqui a gente vai ter o 4 e o 3. E finalmente vai vir o 100. E aqui não vai precisar escrever, porque ele termina no 100. Isso era o perigo dessa questão, tá? A gente não vai desenvolver o 100, porque o 100 finaliza a sequência. Então a sequência acaba bem aqui. Tá? Se você fizesse 10, 9, 8, você colocaria números que não existem aqui, ó. Cuidado com isso daí, tá bom? Muito bem. Ele quer o número de vezes que o 4 e o 3 aparecem. Vamos lá. Vamos ver quantas vezes o 4 apareceu. Eu vou até pegar um marca-texto para fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 4 apareceu 7 vezes. Opa, peguei a cor errada aqui, deixa eu voltar. O 4 apareceu 7 vezes. Então, como eu quero a soma disso, é só fazer um 4 vezes 7. Então, a soma de todas as vezes que o 4 apareceu vai dar 28. Certo? Ele falou que ele quer somar todas as vezes que o 4 apareceu. O 4 apareceu 7 vezes, é 4 mais 4 mais 4 mais 4. 7 vezes que vai dar 28. Concorda? E vão marcar de outra cor, esse marca-texto. Vou pôr um verdezinho claro. Quantas vezes o 3 apareceu? O 3 apareceu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 vezes também. Então, agora a gente vai lá escrever 3 vezes 7, que vai dar 21. Ele quer a diferença na soma dos vezes que o 4 apareceu com as vezes que o 3 apareceu. A diferença vai ser igual a 7. Pode marcar a letra B e ficar super feliz. Aí você pode perguntar assim, mas professor, o 3 ali do 36 aqui, ó, esse 3 aqui, ele apareceu também. Eu não teria que somar esse 3? Muito cuidado, porque ele fala o seguinte, alguns números. Existe uma coisa na matemática que é um número. O 10 é um número, o 23 é um número, o 35 é um número. Se ele falar algarismos, algarismos só são 10 na matemática. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 10 algarismos, que vai do 0 ao 9, com quem a gente forma os números. Então, quando eu falo algarismo, eu estou querendo saber de fato aqueles números que compõem o número. Algarismos de fato. Então, se ele quisesse a soma dos algarismos, quantas vezes o algarismo 3 apareceu? Aí você considera assim esse 3. Ele é para você um algarismo. Mas aqui não. O número é 36. Então, como ela falou que aqui é a soma dos números, é só o 4 e só o 3. Não cabe recurso. Beleza? Então, aprende aqui comigo, para você não ter que depender de um recurso que não vai ser aceito. Fechou? Algarismo 0 a 9. Número é o número. Fechou? Muito bem. Questão número 5, que na verdade é 6. Considere a afirmação composta condicional. Aqui eu vou te explicar, caso você não entendeu. Composta, porque vai usar mais de uma proposição. Então, são proposições simples. Quando eu tenho mais de uma proposição simples que eu uno com um conectivo, eu chamo isso de proposição composta. Quando eu falo condicional, eu estou falando do se, então, tá? O se, então, ou eu chamo de condicional ou de implicação, tá? Então, ele fala o seguinte, se a probabilidade de passar é razoável, então eu estudo e não desanimo. Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica. Aqui, sendo muito sincero com você, que chegou até esse momento da aula, porque você merece. Na sua prova, vai ter uma questão de equivalência, que é o que a gente fez antes, é para cá, né? Fez antes, e uma questão de negação. Vai ter. Você precisa dominar as características das negações de cada um dos conectivos. E tem aqui no YouTube do professor já, é só procurar aula de conectivos. Tá top. Tem até uma tabelinha que você vai poder imprimir e deixar aí para você fazer sua revisão. Lembra que eu falei? Não era esporádica, é espaçada, né? Muito bem. Como é que funciona a negação no se, então? É mané. Ô, louco, professor, tá chamando eu aqui de mané? Não, estou dizendo que a regra é a regra do mané. O que é esse mané? A regra de mané mantém a primeira, que eu vou até fazer com a própria cor que está aqui. Depois, você vai identificar pelo mané qual é o conectivo que você tem que usar. Você vai usar o conectivo e. O que significa que o se então você tira. Você tira o se então e no lugar dele você coloca o e. Então as proposições vão ser unidas pelo e. E depois, adivinha o que deve significar o né? Mané. Deve ser de nega, né? Muito bom. E negar a segunda. É isso. Aí você, que é meu aluno, minha aluna, você já vai como um bom caçador, uma boa caçadora. Você sabe que se você está usando o se então, a negação não pode usar o se então. Você tem que tirar o se então e no lugar colocar o e. Com isso você já tira a letra A e a letra B. É mesmo, professor? Não usa o próprio se então? Não, não usa. Não tem como. Ah, e aí? Você sabe que você tem que trocar o conectivo pelo e. Aqui tem o e, aqui tem o e e aqui tem o o. Não dá para ser essa, né? Não pode usar o conectivo o. Seu conectivo e. Então eu já estou lá no 50-50. É 50% de chance de acertar ou de errar. O que a gente vai fazer? Vamos lembrar da regra. Mantém a primeira. A primeira é a probabilidade de passar é razoável. Aqui está a probabilidade de passar é razoável, manteve. Embaixo está a probabilidade de passar não é razoável. Não pode ser essa. Por quê? Porque ele tem que manter a primeira. Então só sobrou a letra C. Você viu que você nem fez tudo? Foi só no bizu. Só na dica do professor, você já fez.
Vamos lá, mantém a primeira, a probabilidade de passar é razoável, troca por e nega a segunda. Eu estudo e não desanimo. Lembra que a gente falou? Que o e troca pelo ou, aqui. E nega tudo, aqui está eu estudo, fica não estudo. E o não desanimo é só tirar o não, fica desanimo. Mas você percebe, opa, tô doidão, é na de cima, é aqui, ó. Aqui você pode ver que ele foi bem maldoso, né? Que ele acabou usando para os dois. Mas se você é meu aluno, minha aluna, você sabe aplicar a regra do mané, que você vai manter a primeira, só de manter a primeira você já acertou. E nem precisa esquentar a cabeça com a segunda parte. Mas lembrando, nega a segunda, se está o e, troca por ou e nega tudo. Eu estudo, fica eu não estudo, não desanimo, fica desanimo, e acabou. Marcou a letra C. E com isso eu termino essa minha análise digital com 6 questões. E olha, eu garanto, aqui tem muito conteúdo para você já mandar bem nos seus estudos. E peço, termino pedindo, né, realmente se inscrever para você ter acesso. Eu estou aqui para ajudar você mesmo a ser aprovado. Então, se inscreva, acione a notificação, sai um videozinho, é vídeo de conteúdo para te ajudar. Não deixe de curtir o vídeo, porque dizem que isso ajuda a aumentar o engajamento, a distribuir mais vídeos, com mais gente que talvez não tenha o dinheiro necessário ou precisa de um professor, se comunique com ela e acaba gostando da minha didática, chega esse vídeo para ela. Olha que maravilha. Tá? E se quiser conhecer o curso, tá aqui na descrição, tá no comentário fixado e vai lá também no Instagram me seguir, que lá todo dia eu coloco conteúdo de matemática e raciocínio lógico. Só ir salvando os videozinhos lá, resolvendo as questões junto comigo, já fica craque já e aprende demais. Beleza? Foi um prazer ter você aí do outro lado. Desejo boa sorte e conte comigo. Bons estudos. Fique com Deus. Tchau.